Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Ai, Marcos está sempre com a gente às segundas-feiras. Começou tem uns 2 meses, Marcos, você tá aqui com a gente. Tem isso já? Você falou 2 meses, né? quase 2 meses. O tempo passa rápido, né? E é bom conhecer nossa história, aumenta a sensação de pertencimento, a gente conhece um pouco mais da nossa própria vida, sabendo a história do lugar onde a gente nasceu. Enfim, Marcos já contou tanta história bacana aqui do Espírito Santo. Tem um ouvinte especial, Marcos. Eu quero mandar um oi para você, Dona Almira. Ô, Dona Almira. Ela comentou com o Adalberto que adora a sua participação, sempre nos ouviu e passou a ouvir mais agora quando você começou aqui conosco, que ela tá na linha. Sério? Na linha não se fala mais linha, não tem mais linha de telefone, linha, né? Sim, Agora é tudo linha de... Não é está linha também conectada com a gente. Está conectada. Adalberto, você se não nascesse teria que ser inventado. Está conectada conosco. Dona Almira, prazer falar com a senhora. O Marcos está ouvindo você. Oi, Mário, prazer falar com você. Poxa, que bom. Bom, eu que fico feliz. A senhora já é tão gentil conosco aqui, sempre nos ouvindo. Nossa, a senhora gosta mãe. desse quadro contando da história? Mário, todos os quadros da CBN é maravilhoso, mas esse Marcos Vinícius está ótimo, muito bom. Obrigado, Bom Dona Almira. mesmo. Um grande abraço para a senhora. Alguma história que a senhora não conhecia, que a senhora aprendeu aqui? A história dos Peruás versus Caramurus? A história... Muita coisa. Inclusive, eu queria lembrar o Marcos Vinícius sobre um personagem daí do centro de Vitória, o Otinho. Manda ele Falaremos dele pesquisar hoje. sobre o Otinho. Falaremos dele hoje, inclusive. Olha que coincidência. É mesmo? Sério? O Otinho era um personagem, vivia com os caderninhos debaixo do braço, andando aí no centro, para lá e para cá, que eu morava no centro de Vitória. Então eu lembro muito do Otinho. Aí você falando esse dia, eu falei, poxa vida, alguém podia lembrar ele para falar do Otinho. Aí já deixo como sugestão. Otinho e os personagens de rua, porque hoje vai ser brevemente. Então, pedido da Dona Almira, semana que vem falaremos dos tipos populares de rua, Otinho e Rosinha também, e aí falaremos. Otinho e Rosinha, verdade. Isso aí. E hoje a história do Parque Moscoso, Dona Almira, tá bom? Maravilhoso. Nossa, mãe, como eu levava os meus filhos lá. Que passarinho. O Pedro, eu cheguei a levar eu cheguei a levar muitas vezes o Pedro lá para brincar. Eu também, minha mãe me levava muito. Pedro era colega nosso aqui, jornalista da CBN, está em Minas. Que legal, Dona Almira. Que passarinho é esse aí que tá cantando aí? É um belga, canarinho belga. Canta bem assim, tá animado ele. Canta muito, canta. E quando eu aumento o volume da CBN, ele canta mais ainda. Jura? Aham. Tô gostando também. Desliga, tá querendo desligar. Ele tá cantando porque o rádio tá pertinho do rádio. O rádio tá alto porque eu tô mais distante. Que legal, gente. Tem nome de passarinho não, né? Não, é um belguinho mesmo, tá vendo? Porque ele gosta da CBN também. Que bom. Dona Almira, fica com Deus. Obrigado por tudo, pelo carinho de sempre, tá? Mário, muito obrigada. Um abração, foi bom demais falar com você. Igualmente, um beijo. Abraço. Tchau. Olha as lembranças em Gladson. Lembrança do Parque Moscoso são as melhores. Me recordo bem dos carrinhos motorizados do Leão, os carrinhos de pipoca do fotógrafo Lambi Lambi. O parque era tão atrativo que por horas esquecíamos que estávamos dentro da capital. Era mágico o Parque Moscoso. Isso é uma das coisas que eu acho muito legal, o professor Marcos vai comentar com a gente, né? Você tá dentro de Vitória ali, é um espaço que às vezes você perde um pouco a noção que você tá numa capital, por exemplo, né? Porque tem uma coisa tão bucólica ali, contato com a natureza, parece ser um cantinho ali. Esses parques públicos têm essas vantagens. Isso que eu falar, acho que dá pra gente estender isso aí pra todos os parques. Eu vou diariamente no Parque do Pé de Cebola, faço caminhada lá. E a imersão é justamente essa, não parece que você tá numa cidade grande. Isso dá pra ser pro Horto também, Parque de Barreiros, acho que Vitória tem essa mais uma qualidade no caso. Parque da Pedra de Cebola ia muito, também tinha uns pereás, não tem mais uns coelhinhos, pereazinhos? Não, tem não, agora é só... Ganso tem, muito ganso, eu tenho um pavor. muito ganso, eu também, eu tomei um tem corte de ganso lá eu tenho um ranço de Parque da ganso. Pé de Cebola, eu vejo Eles são desagradáveis, Eu dou meia volta, tem dia que eu vou até na UFS pra não passar pelos gansos. Ruim, Ele gera um trauma na pessoa, ganso. Eu ia falar, eu tenho um pouco de trauma de ganso também. Você for com uma pipoca, ele vem em cima querendo... Calma, ganso, você fica na sua aí. Mas enfim. Marcos, o Parque Moscoso é o mais antigo, é tradicional? Isso, o primeiro de Vitória, né? Deixa eu falar daquela região ali, gente. Falar do parque. Desculpa, Marcos, qual foi o ouvinte? Sim. O ouvinte, Tiago, Tiago, você que pediu, Tiago, pro Marcos falar do Parque Moscoso. Um abraço, Tiago, obrigado pela indicação aí. E é um espaço importantíssimo para nossa cidade. Hoje aí está um pouco no esquecimento, né? Mas para a época, para a gente pensar o Parque Moscoso, sem pensar aquela região ali como era, né? Ali era denominado como área do Campinho
ou Lapa do Mangal, e ali era uma região pantanosa. Não acredito. Verdade. Ali era uma região totalmente alagada. Olha, isso a gente falando aí do século XIX, ali primeira metade do século XIX. E foi uma região que era por muito tempo esquecida. Eu trouxe aqui um recorde de jornal para o povo, para se ter uma noção do que era ali antes de ser o Parque Moscoso. Olha só, hein? O Diário da Manhã, de 30 de janeiro de 1912, mas está falando de uma... Não era do cotidiano, né? De uma época anterior. E falava o seguinte: nada mais era que um ninho perigoso de répteis. Um pantanal onde proliferavam, multiplicando-se assombrosamente. Os batráquios, virando a página aqui, intoleráveis, que logo ao lusco-fusco começava a sua desentoada música. Era mais além de tudo isso o esconderijo terrível de desocupados, o campo apetecido pelos pernas de pau para a prática de suas proezas assustadoras, e isso tudo no centro de uma cidade. Olha, batráquios são sapos, rãs e pererecas. Então ficavam coachando lá. E aí isso era muito ligado à concepção da época, que essas áreas alagadas eram um local ou lugar onde tinha proliferação de doenças, né? Gente, eu nunca imaginava que era um pântano onde é o Parque Moscoso. Exatamente, então era um local marginalizado, perto do centro da cidade, né? E aí, num determinado momento, que é um momento que a gente já falou aqui várias vezes, que é aquele processo que Vitória precisava se modernizar, né? E aí, a segunda metade do século XIX ali, Vitória passava por processo de modernização, e aí aquela área ali se tornou, inicialmente, um pouquinho antes disso, um local que era uma espécie chamada na história urbana, no conceito urbanístico, de casa de higienização, ou casas de higienes. Por que isso? Eram casas que combatiam aquela concepção de cidade em que ficava tudo num cortiço só, e aí existia assim a proliferação de doenças. Vitória também passou por um processo desse, e esse projeto de habitação era para combater essa realidade. E ali foi instalado o que chamavam na época de Vila do Moscoso. O nome Moscoso em homenagem ao presidente de província que se chamava Henrique de Ataíde Lobo Moscoso. Ele foi presidente em 88 e 89. E aí foi no processo de batismo dessa vila, né? E aí deu ele o nome de Vila do Moscoso. Só que essa Vila do Moscoso eram casas pequenas, né? Por que a gente pensa isso, Mário? Porque antigamente existia o que a gente chamava de cortiços. É muito famoso, né? Se pensava na história do Brasil. E não virou favela, isso? Cortiço e favela é a mesma coisa ou era diferente? Não, basicamente. No processo assim, na história do Brasil, os cortiços no Rio de Janeiro, eles tinham aquelas casas grandes no centro da cidade, e aí existe lá um movimento de migração da elite para a Zona Sul, que vem a ser o que é a Zona Sul hoje. Isso num processo, obviamente existem vários detalhes dentro disso aí, mas a grosso modo falando. E aí essas grandes casas, elites acabam alugando para as pessoas que naquela época o Rio de Janeiro recebeu uma grande leva de pessoas livres, que eram os ex-escravizados, né, em liberdade, e eles foram para esses cortiços. Então esses cortiços eram grandes, antes eram mansões, tornaram-se grandes casas, e que nessas habitações moravam várias pessoas num local só. Entendi. E a partir disso aí existia uma proliferação de doenças, que não tinha o devido saneamento básico, etc, etc, etc. E aí viraram esses cortiços. Com essas medidas de higienização da cidade, que começou no Rio de Janeiro, né, com a reforma Pereira Passos, esses cortiços eles foram colocados abaixo mesmo, que foi conhecido como a medida do bota abaixo. O nome era bota abaixo, que era de demolir esses cortiços para que essas pessoas não pudessem ficar ali no centro da cidade. Era um processo racista e preconceituoso mesmo de se higienizar. Mas isso no Rio ou aqui? No Rio. No Rio. E aí, por que você pergunta do se tornar favela? Então, majoritariamente, a ocupação das favelas aconteceu dessas pessoas. E aquelas casas que a gente conhece de favela antiga de madeira, majoritariamente eram as madeiras dos cortiços que eles pegavam. Retiravam e faziam. Eles retiravam, subiram os morros e começaram a construir as suas casas a partir daquele cortiço. Então, os cortiços eram inicialmente os locais onde os pobres moravam, e aí a favela passa a ser esse destino após essa medida de higienização, que também acontece aqui em Vitória. E essa Vila do Moscoso é um processo que a gente consegue colocar a Vila do Moscoso como a primeiro conjunto habitacional financiado de fato pelo Estado, né? Só que a Vila do Moscoso eram casas pequenas, né? Existia aí a política de que cada um tinha que ter o seu cômodo, né? Tinha que ter um banheiro, tinha que ter a cozinha, para acabar com aquela coisa de banheiro público, de banheiro conjunto, compartilhado, compartilhado, a cozinha compartilhada, e aumentar o contato e a proliferação de doenças.
Então surge a Vila do Moscoso, só que a Vila do Moscoso na época não era algo elitista, né? Eram casas pequenas, tranquilas e tal. E Vitória passa por esse processo de modernização, de se tornar de fato uma Paris, uma ilha paradisíaca, moderna, né? E essa modernização ela passa não só pelas construções, como eu já falei aqui, mas também pelo cotidiano da cidade. Então, para se modernizar, você tinha que ter como parâmetro os ares culturais da Europa, né? E dentro dessa medida existe a questão do parque. Porque o parque, assim como a Praça Costa Pereira, por exemplo, eles surgem basicamente na mesma época, é aquela coisa de ter um local em contato com a natureza, mas também que você possa ter a troca cultural, em que ali você caminhe por ali, você possa mostrar a última moda de Paris, né? Então, você ter um local... uma rede social da época. Isso, que se usava muito o termo de natureza domesticada, porque ali você consegue colocar diversas espécies de plantas, até alguns animais, e isso dentro de uma concepção urbana, onde pode fazer o que você falou de uma rede social, onde as pessoas vão conversar e tem toda aquela coisa. E aí surge o Parque Moscoso com o início das obras de aterramento daquele local em 1910, e ele é inaugurado em 1912. Eu trouxe também uma obra do Estado, Prefeitura, do Governo Federal, do Estado. Eu trouxe aqui como referência o livro Centro de Vitória, Habitação Social Ontem e Hoje, da Luciana Nemer, que ela traz uma citação aqui que mostra basicamente o que era o Parque Moscoso para a época, e os parques, né, e as praças para a época. Ela diz: o parque e as praças cumpriam a sua função social das novas áreas modernizadas de Vitória, onde os capixabas podiam ver e ser vistos, conversar e se atualizar das notícias, e ainda ouvir uma boa música dentro de um novo grau de civilidade. Olha, então era um lugar para pessoa um local passear. E planejado para isso, numa época que não existia, né? E é o primeiro parque da cidade. Então, mas eu só fiquei com uma dúvida, assim, porque não era mais o Cortiço, era a Vila Moscoso. E aí derrubaram as casas da vila? Não. A Vila Moscoso continuou ali, aí acontece esse processo que a gente vai falar, que é o seguinte: o Parque Moscoso, né, se desenvolve, vira ali um local meio que elitizado. E do lado a Vila Moscoso? Não, a vila próxima, e aí vem uma outra vila em seguida. Porque ali também passou, por ter essa valorização, virou um espaço de busca da elite. Então surge ali a Vila Oscarina. A Vila Oscarina foi uma vila planejada. O nome Oscarina é porque o dono da empresa que pavimentou ali para se criar mesmo a Vila Oscarina era Antenor Guimarães, um empresário muito famoso na cidade. Está sempre figurando dentro da história do Espírito Santo. E a Oscarina era uma filha dele, que ela morre muito jovem de tuberculose. E como homenagem dão a ela o nome. Ele também tinha uma lancha muito famosa, que o nome era Oscarina. E aí dá um nome à Vila Oscarina para aquela vila que estava surgindo, mas era uma vila elitizada mesmo. Sim. E existem alguns resquícios dela até hoje lá no entorno do Parque Moscoso. Aquelas casas bem antigas, mas bem requintadas, são mansões remanescentes da Vila Oscarina. Eu não sabia. Mas aí não vai dar um contraste não, porque tem a Vila Oscarina dos ricos. Dos ricos. E a Vila Moscoso dos não tão ricos assim. E aí, com o passar do tempo, com o encarecimento do local, o povo da Vila do Moscoso passa a ser retirado. Olha só. Que é esse processo. Aí quando a gente falando daquele processo ali da curva da Jurema, né? Sim. Processo que sempre existiu na história do Espírito Santo, felizmente, de Vitória. Mas é uma questão da história urbana, né? É uma questão de mercado também. Começa a ser valorizado, as pessoas começam a vender. As pessoas não conseguem sobreviver ali naquele local, cria-se um ambiente de segregação e aí acaba-se, né, se alterando, né? Mas o Parque Moscoso já estava construído? E aí o Parque Moscoso construído em 1912, Mário. E o que é engraçado não, curioso, né, da gente se dizer, é que a época não tinha muros, né? As casas não tinham muros? As casas o Parque Moscoso. Não tinha, mas o parque em si, ele era um parque bem mais acessível, porque não tinha muro. O entorno dele, ele era, né, ele surgiu com um local que fazia muito sucesso, que era um coreto, que sumiu hoje. A gente não vê mais coreto, né? E onde tem aquela concha acústica lá, será? Não, concha acústica vem depois. Em um outro partido de coreto. Coreto mesmo, que era assim a atração do parque, as pessoas iam para ouvir música, a banda da polícia tocava ali. O chafariz, né, que era a grande atração da cidade. O orquidário, que na década de 70 chegou a ser um dos maiores orquidários do mundo. Futuramente veio a ser um dos maiores orquidários do mundo. Então ali passou a ser a grande referência da cidade.
Né? E construíram rápido o Parque Moscoso, não dava muito trabalho. Em 2 anos, né? É porque também o processo de aterramento ali não era unicamente do Estado. As pessoas que tinham lote também eram obrigadas a fazer parte do processo de aterramento. Porque, gente, o Parque Moscoso, como disse o Marcos, era um pântano, cheio de rã, sapo, enfim. Répteis, imagina. Devia ter jacaré ali também, Devia ter. Jardim Cambuí tem jacaré até hoje. Enfim, Devia ter. E aí o parque surge assim como esse grande centro popular e aberto para a população, né? Para o povo andar por ali. É importante se dizer também que muita gente que não conseguiu ficar na antiga Vila do Moscoso, que passa pelo processo, subiu o morro e começou a habitar o que hoje é o Morro do Moscoso, que a gente conhece também. Ali próximo tinha o quartel de bombeiros, né? Depois veio ser da polícia, que é a praça do quartel, depois virou o Sesc, depois a rodoviária de Vitória foi ali também. Só que anterior a isso surge esse Parque Moscoso que vira essa referência com esses 2 locais. Em 1932, Mário, imagina, 20 anos depois ele já tem a primeira reforma. Espera um pouquinho, repórter CBN, e a gente já volta atendendo ao pedido do Tiago, que quer conhecer a história do Parque Moscoso, e o Marcos está contando de forma brilhante aqui pra gente. Voltamos com o CBN Cotidiano, hoje do nosso quadro... Histórias do Cotidiano. Histórias do Cotidiano, Marcos Vinícius Santana, historiador, está atendendo ao pedido do Tiago, lembrando pra gente a história do Parque Moscoso. Marcos já lembrou que o Parque Moscoso era um pântano, ali tinha sapo, rã, perereca, répteis. Na região ali havia também uma vila chamada Vila Moscoso, que veio a substituir um cortiço. Depois uma vila de pessoas mais abastadas foi construída ali do lado. O pessoal da Vila do Moscoso se afastou. Muitos foram para onde é hoje o Morro do Moscoso. O Parque do Moscoso foi construído em 2 anos, o Parque Moscoso. Não havia muros, é um lugar onde a sociedade ia badalar, ia passear, sempre inspirada na moda que vem da Europa, nos costumes franceses, não é isso? Essa era a intenção. E assim surgiu o Parque Moscoso. E o Marcos foi interrompido quando ele falou que 2 anos depois da inauguração, o parque já passou por reformas. Que é isso, gente? E o legal a gente dizer também, Mário, é que, assim, a partir da sua fundação, em 1912, o entorno do parque muda bastante também. Ali a gente vai ver surgir o Cine Polietama, que vem a ser o Santa Cecília posteriormente, onde hoje é a Igreja Universal. Noel Rosa se apresentou no Polietama. Olha isso. O Clube Vitória, que é um dos mais aristocráticos ali da cidade, né, um dos mais elitizados, vai para o entorno do Parque Moscoso também. O clube do Vitória, onde é o Vitória em Bento Ferreira, era lá? Não. Era outro clube? Era Clube Vitória mesmo, de clube mesmo social, e o Vitória Futebol Clube é outra instituição. Ali surge também, aí o Zé Carlos pode falar melhor do que eu, em 1913, o Rio Branco Atlético Clube. Rio Branco Atlético Clube, que na época surge como Juventude e Vigor, né? Isso aí. Pertinho e a fundação acontece ali no entorno do Parque Moscoso. Gente, olha quanta coisa. E vem a ser o Rio Branco hoje, que a gente conhece, que é o 2º maior clube do Espírito Santo. Atrás apenas do Vitória Futebol Clube. Aí vai dar polêmica aqui. Mas vem cá, ele foi inaugurado em 1912. Isso. 1914 reformaram, não? Não, 1932. 20 anos depois já se coloca como um local afastado. Importante se dizer também que, como virou ali um local elitizado, o que fazia muito sucesso além do coreto era a quadra de tênis. O tênis não era jogado, obviamente, pela população, mas a população estava assistindo aquele esporte novo que chegava à cidade, que era jogado pela elite. Será que não é uma quadra de saibro ou de grama? Devia ser de mas saibro, acho que, será que era saibro? Não sei. Mas saibro não é tecnologia, não? Saibro é pó de tijolo. É pó de tijolo? Eu achava que era uma coisa mais requintada. Gente, será que era uma quadra de grama? Aí ficou... Falei, né, como pesquisador. Não falei. Mas se havia uma quadra de tênis, olha isso. E aí as pessoas iam pra lá pra ver isso. Eu falo isso porque nessa reforma de 32, aí já tem a primeira reforma em 1932, a quadra de tênis, ela é assim como o principal foco da reforma. Porque realmente as pessoas iam pra lá pra ver o tênis, assistir esse esporte novo, né? Principalmente porque em Vitória, por muito tempo, nem o futebol era tão popular. O esporte mais popular aqui era o remo. Olha. Porque o remo, por causa da nossa geografia, né, da cidade, principalmente por causa dos clubes que criavam uma identidade muito grande. Então, ou você era Saldanha, ou você era Alves, mesmo que você não fosse sócio, mas você criava uma identidade, ou então o Náutico Brasil. E as pessoas iam para Beira-Mar ali para assistir as regatas. Então, tudo que era novo, esporte novo, futebol, basquete surgia, trazia assim, uma grande curiosidade, porque a prática mesmo era em torno do remo. E nessa reforma já começou a se pensar no Parque Moscoso como um lugar para atrair crianças, e não apenas a sociedade, enfim?
Aquele local tem essa pegada do Parque Moscoso, viu? Não dá pra levar filhos, mas isso aí vem um pouco depois. E o que é curioso, Mário, a gente se pensar que essa segunda reforma, a gente coloca 3 grandes reformas, né? E essa segunda, de 50, vem um elemento muito famoso, que está lá até hoje, é tombado pela Secretaria de Cultura, que é a concha. A concha. Todo mundo conhece. Essa foi em 1950. Isso, na década de 50. Vem a concha acústica e uma representação que hoje alterou um pouco seu sentido, que é a Escola Ernestina Pessoa, que era ali. A Escola Ernestina saiu dali, mas o local hoje é a Escola de Ciência e Física. Porque tem uma escola ali, hoje é a Escola de Ciência e Física. O que era mesmo a Escola Ernestina Pessoa. A Ernestina foi até para americano, acho, colégio americano, se eu não me engano. Mas o prédio, que é dessa reforma de 50, hoje se tornou Escola de Ciência e Física e é dessa reforma que vem a concha acústica. E a concha acústica traz para o Parque Moscoso essa coisa, reforça a coisa do entretenimento, que dá para se ter show, né, peça de teatro, e acho que é nessa reforma que vem essa questão da criança também. Porque ali existia, por exemplo, uma miniatura de casa de bonecas de madeira, que foi desfeita, né? Os carrinhos e os animais vêm depois, na década de 70. E o que é curioso quando a gente pesquisa a história do parque é que ele está muito vivo na memória do cidadão de Vitória. Todo mundo tem uma memória do Parque Só Moscoso. que a maioria das pessoas que eu ouço falar, elas frequentaram o parque a partir do momento que ele se torna um tanto quanto controverso. Porque é a reforma de 73. Em 73 surgem os muros, e esse muro vinha acompanhado de uma catraca e cobrava-se entrada para entrar no parque. Quando eu era criança eu não tinha que pagar para entrar. Entendeu? E eu lembro Antes até não cobrava. Na minha época era 25 centavos. Aí, sério? Acho que era o preço No meio dos anos também. 90 ali na época. Não é tão barato assim por pessoa. Né? Não, E esse é o curioso, porque a gente não sabia. Quando está muito presente em diversas gerações, obviamente. Eu converso com minha avó, ela foi no Parque Moscoso. Mas pessoas, né, que pegaram essa época do parque fechado, murado, eles tá muito vivo, então ainda mesmo cobrado, as pessoas iam para lá, né? Então na reforma de 73 tem essa questão, né, dos muros, a cobrança de entrada. Existe uma alteração física muito significativa, que é o parque inicialmente ele era plano, né, e ele tinha 2 traçados, 2 grandes avenidas, passagens, avenidas ali dentro. E com essa reforma de 73 colocam-se alguns morros artificiais, estão lá até hoje, né, algumas mudanças e tudo. E isso mudou um pouco, alterou um pouco do sentido do parque, né? Não se tornou mais tão popular como local de passagem, as pessoas tinham contato. Mas esse cercamento fez com que algumas alterações acontecessem. A principal delas, acho que é a criação do zoológico. Né? Que começaram a botar... Então, os bichos chegaram na década de 70. Não, eles estavam antes, mas aí com o cercamento criou-se uma efetivação do zoológico. Porque virou um mini zoológico. Virou um mini zoológico, você é um lugar que você consegue cercar também, né? Você não podia ir no local aberto, você ter a participação de animais, né? E aí tinha leão. Tinha leão. E aí jacarés. O zoológico fazia muito sucesso o jacaré, né? Os macacos, por falar que dava cigarro pro macaco. Meu Deus. Bebida, comida. Não duvido não. Duvido não. Naquela época não tinha muito essa consciência, assim. Exatamente. E eu acho que o que mais fazia sucesso era o casal de leões, né? Era um eu casal. adoro essa história, Marcos. Eu ia até te perguntar, porque eu já ouvi, não sei se é uma lenda, mas agora eu acho que é correto. Não é lenda, não, gente. Uma dupla de leões, né? Casal, né? Um casal de leões. Eles estavam lá como parte do zoológico. As pessoas do entorno falavam que os moradores reclamavam, que tipo, era 3 da manhã ele começava a rugir. Leão. Só que mesmo, olha só que coisa, mesmo sendo assim uma das principais atrações da cidade, não era bem cuidado o parque. Que pena. E aí o leão morre por maus tratos. Nossa, que tristeza. O leão morreu por maus tratos e a leoa entra em depressão porque não tem mais o seu companheiro. Aí ela é transferida para um zoológico de São Paulo. Né? Não se tinha essa consciência de tratar bem animais. Não nessa tinha época. nada. Se dava comida, né? Se dava cigarro de qualquer forma. Então acho que era uma coisa... Então o leão do Parque Moscoso morreu porque foi maus tratos. E o rugido dele dizia que eles ouviam o rugido ao longe. Então assim, era uma coisa realmente simbólica, poderia ser bem tratado, né? Ser bem cuidado, enfim, mas não foi. E aí, isso na década de 80, né? Existiam os carrinhos motorizados que as pessoas iam pra lá também. O lambi-lambi, a foto. O lambi-lambi já é anterior, já é da década de 50, né? E o curioso de se dizer é que a presença do lambi-lambi, que começou na Praça 8 e depois se efetivou muito no Parque Moscoso, trazia muita coisa da democratização da foto. Né? Porque eu participei recentemente... Era caro tirar foto? Era caro tirar foto. Participei recentemente de um projeto chamado Largo, do fotógrafo Nicolas, e ele fez uma intervenção na Costa Pereira.
e relataram para ele que ali existia um estúdio que fotografava pessoas negras, né? Porque dá essa acessibilidade, porque o fotografar era caro. Então o Lambe Lambe, ele traz essa democratização do registro. Que interessante. Né? De você poder ir na rua, tá ali passando, vou tirar uma foto. E é normalmente usado em documentos, né? Usado em documentos e tudo. Então o Parque Moscoso também virou referência por causa do Lambe Lambe. O carrinho motorizado, como eu disse, e principalmente esse contato com os animais, né? Eu falei com Dona Almira, né? Isso. Que a gente ia falar do Otinho. O Otinho era um personagem daqui, um poeta das ruas. Ele passava pelas ruas recitando poemas. E ele era um tipo popular mesmo. Ele entrava em campo com a Desportiva, com o Rio Branco. Então ele era um fenômeno da cidade. Gente. Otinho, o nome dele? Otinho. E ele, num determinado momento, ele conheceu Rosinha, que também era uma pessoa em situação de rua. E eles se casam, eles formam um casal assim mais famoso da cidade. Então, um filme isso, hein, gente? Ele foi enredo de escola de samba 3 vezes. Agora. Eles estão no enredo do Pega no Samba. Eles foram da Mocidade da Praia. A Mocidade da Praia contou como se eles vivessem em um palácio, um enredo, e de um outro, que eu não lembro, se não me engano, era Bloco na época, que contou sobre a história de Otinho e Rosinha. E os dois já faleceram? E aí faleceram, infelizmente. E ele andava declamando poemas? Declamando poemas. Ele saía pela rua declamando poemas e na maioria das vezes era em alusão à sua amada Rosa. Gente, coisa bacana. Foi pro Rio de Janeiro, voltou, então ele era realmente um tipo popular da cidade. Aí, Dona Almira, que a senhora lembrou? Otinho, falaremos dele com mais exclusividade, né? Com mais detalhes depois. E aí ele, num determinado momento da década de 70, com o muramento, né, do parque, eles ganham o emprego simbólico de vigia do parque. Ele? Então ele era o vigia e ele e Rosinha eles moravam ali também, então eles ficavam por ali, né, passando. Então eles eram também uma das atrações dessa aí do grande Parque Gostoso, que eu costumo dizer que foi como ficou denominado o parque nessa década de 80, 90. E aí a última grande reforma do parque acontece em 2001. Que é a revitalização, aí acho que já é a abertura, a retirada de catracas, tentando de alguma forma devolver para a cidade aquele parque que faz parte da sua memória. Foi a primeira vez que eu fui no parque, foi na reabertura, né? Sempre ouvia falar muito minha mãe falando e minha avó, mas não tinha ido nesses tempos anteriores. E eu me lembro de ter ido na abertura. Eu lembro que também não sei se foi no centenário do parque ou 90 anos do parque, teve uma encenação, um teatro a céu aberto, falando sobre os tipos populares de Vitória. Então era o retorno do parque à cidade, né, como algo mais popular, e que eu acho que é o que está hoje, né? O Parque Moscoso está estrategicamente colocado num local que ele é meio como se fosse cortar caminho. E aí você, além de você, na questão cronológica, né, você economiza, você também tem aquele contato com a natureza, e acho que uma pausa nessa vida corrida que a gente tem. Bem lembrou da Alberto. Bacana a história do Parque Moscoso. Eu me incomodo um pouco a água do... Chafariz? Não, daquele córrego lá que eu acho verde. Não, é sujeira. É meio suja mesmo. Não parece sujeira aqui? Parece sujeira. Não deve ser difícil para a prefeitura manter limpo aquilo, não sei, mas parece sujo, né? É sempre É. verde, água, você mal vê os peixes lá. Eu enfim. acho que falta um pouquinho mais de atenção para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o leão, né? Ah, não, aí não. O Mário, que chama a atenção dessa região do Parque Moscoso aí são as fotos aéreas daquela região do centro de Vitória, que mostram aquelas Se destaca centenas bem. de prédios e no meio toda aquela parte arborizada do Parque Moscoso. Marcos, tem tanta mensagem para você. Seu xará, Marcos, eu tirei minha foto para carteira de identidade no fotógrafo Lambe Lambe do Parque Moscoso, em 1985. Aí, que beleza. Gustavo, sou de 1976. Sempre ia ao Parque Moscoso com meus pais. A última vez que fui foi em uma festa, Dia das Crianças, e teve uma gincana de pesca no Lago do Parque. Olha, E aí? gincana de pesca. Hoje, quando tem aniversário da cidade, se canta parabéns lá, né? Distribui pedaço de bolo. Lá, né? Eu não sei se o Zé já teve essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade quando eu fazia reportagem aos finais de semana da CBN. Sempre quando tinha comemoração do aniversário de Vitória, era uma pauta clássica que a gente diz no jornalismo, né? Ir lá acompanhar ali a preparação do bolo ali, a distribuição do bolo. É uma das memórias assim, mais incríveis que eu tenho. Outra memória também legal que eu tenho do Parque Moscoso foi do último Natal, porque no último Natal ficou muito legal lá. Iluminação toda decorada o de Natal tá sendo um sucesso. lá. Na última década, acho que a cidade se volta pro Parque Moscoso no Natal. No Natal. É que ali vira Vila Natalina, se não me engano. Não sei Isso, o nome é o certo. É a mas Vila Tá Natalina. ficando muito bonito o enfeite Não, de Natal. ano passado eu fui assim, incrível. Então são duas memórias recentes que eu tenho do parque. Boa, Fazer Dalberto. essa cobertura do aniversário de Vitória ali com um bolo ali perto da concha acústica e a Vila Natalina ali no Agora Parque me deu vontade de Moscoso. comer um bolo. Ah, ele é de glacê. Não, é de glacê. De glacê, Aquele isso. glacê mole com doce de leite e chocolate, o recheio.
Bem a moda antiga, né? Bem a moda antiga de aniversário, esse era bom, né? Eu ia falar que eu acho que os bolos hoje estão parentes aqui, né? Meio gourmetizados, né? Então. Os bolos? Mas a gente deu um bolo de aniversário, é uma queixa? Aquele que eu comprei de banana com canela pra você? Não, é só uma constatação mesmo. Você assim, não gostou do bolo, Adalberto? Eu adorei o bolo. Estou falando que nesse aspecto eu acho que a gente poderia voltar Eu tenho saudade daqueles bolos, tinha aquele glacê mole em cima, branquinho. É igual torta capixaba de pão, você lembra? As antigas? De pão? É aquela capixaba, não, perdão, torta salgada. Ah, vocês têm ainda em padaria, de pão com maionese, né? De casamento, sempre tinha casamento. E era um negócio que era do tamanho de uma mesa. Vamos providenciar uma torta dessa pra você. Por favor, colocava uma maçã em cima, né? Uma maçã torta pra uva verde. Uva verde, maçã em cima. Aí fazia uma rosa de decoração de maçã com tomate, né? Antigamente era melhor, né? Wagner Zanon tá perguntando se vocês lembram do glacê de limão. Não. Limão não. Eu não lembro. Não. Aquele com açúcar. Murilo lembra. Mas duro, meio cristalizado? Imagina, cristalizado não gostava daquele molinho. Eu lembro daquele glacê azul, assim, que você botava na boca, ficava até manchada ali a boca, assim, de azul. Ô, pai amado. Leonardo, eu tenho 38 anos, sou de Guarapari. Gostava muito quando vinha à capital, quando criança, e parava lá no Parque Moscoso para ver os jacarés e tomar sorvete. Olha que interessante que a Maristela Macedo tá falando pra gente. Marcos. Mário, sabe o que é gentrificação? Não, Maristela, o que é gentrificação? É um processo de transformação socioeconômica e cultural de bairros ou regiões, que leva ao aumento do valor de imóveis e do custo de vida, e a expulsão de moradores antigos. Foi isso que aconteceu no Parque Moscoso no passado, como dito aí pelo Marcos. Sabia conhecer essa expressão? A gente falou aqui já sobre ela. A expressão? É. Desculpa, Marcos, eu estava distraído então. Gentrificação. Não, eu vou te defender, acho que foi uma das primeiras que a gente fez, aí já tem um tempo já considerado. Você tá mas é isso mesmo, muito obrigado. Acho que foi no contexto da curva da Jurema. Curva da Jurema, Foi, você falou que lá era um local de oferta de Umbanda. Isso aí. A curva da Jurema, e a Jurema era isso, porque era considerado. E era uma praia do Povão. Jurema, né? Era a praia do Povão. Mas ainda acho que há bares mais populares na curva da Jurema, com acesso mais popular. Pouquíssimos. Né? Quase nenhum. Gabriel, boa tarde. Na casa da minha mãe tem uma foto do meu avô, Miguel Mota, no coreto do Parque Moscoso. Ai, que beleza. Muito antiga a foto. Ele tinha uns 18 anos, estava com a farda dos bombeiros. Em seguida entrou para a PM e chegou até a patente de capitão. Eu frequentei por toda a minha infância o parque. Já levei meu filho algumas vezes. Se eu não me engano, a foto é de 1930. Olha, o Parque Moscoso é de 1912. Padre Adelson, do lado do Parque Moscoso, há também a Vila Rubim, sim. É uma sugestão que o Padre Adelson está deixando no ar, assim? Aproveitar isso, que é um assunto que eu tenho curiosidade de saber também um pouquinho ali a história da Vila Rubim. Tá? Já deixa aí, então. Giovanni, foi aí que surgiu a expressão saudosa maloca? Essa história de tirar as casas, não sei. Saudosa maloca é uma música, né? Na verdade, saudosa maloca acontece dentro do contexto urbano de São Paulo, né? Exatamente. Demônios da Garoa, né? Ou não, né? Não, é a Dona Irã. A Dona Irã Barbosa. Gledson já, enfim, Marcos, adorei que você aqui contou a história do Parque Moscoso. O Eduardo quer falar com você também. Fala, Eduardo. Desculpa, Murilo. Agora. Tadinho do Murilo. Murilo, nosso operador de áudio, ele acha que a gente vai ensaiar alguma coisa, a gente ensaia e faz o contrário. Fala, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Eduardo Oliveira. Eu fui morar do lado do Parque Moscoso em 78. Eu tinha 7 anos. E fiquei por ali até 96. Cresci e passei boa parte da vida ali indo no Parque Moscoso. Cresci brincando no Parque Moscoso e depois tive a chance de levar meus filhos lá. E era muito legal lá, era muito bom. E uma das atrações era dar peixe, dar pão para os peixes nos lagos. Tinha muito peixe lá. Inclusive, se eu não me engano, chegou a ter festival de pesca lá. Sim, o ouvinte falou. Participou de uma gincana de pesca. No Parque Moscoso. Obrigado, Eduardo. Que privilégio, né? Crescer do lado do parque assim. Ainda mais quando não tinha... não, aí já tinha muro. 78 já tinha muro. O muro é de 73, né? Se você é ouvinte do CBN Cotidiano, quer conhecer um pouco mais, quer se aprofundar em alguma história aqui do nosso estado, ou também de fora do estado, aproveita que toda segunda-feira o Marcos vem aqui com essa boa vontade, essa paciência, esse didatismo, conta pra gente direitinho a história que você quer ouvir aqui na Rádio CBN. Hoje foi a sugestão do Tiago. Padre Adelson já deixou a dica da Vila Rubim, mas nós temos uma lista grande ainda. Temos uma lista grande, é bom, Mário, que a gente vai conversando, os ouvintes vão mandando novas sugestões. Isso. Aí eu tenho ali uma agenda de temas com o professor Marcos, a gente vai cada semana trazendo um assunto. É maravilhoso. Fala, Patrícia, nosso WhatsApp. 992-994297. Obrigado, Patrícia. Marcos, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço
Hoje foi maravilhoso, que além de falar do parque, tivemos outras sugestões aí. Sempre tem. Muito bom. O pessoal adora você. Eu queria falar também que minha madrinha não sabe mexer muito no WhatsApp, pediu pra gente falar, quando puder, do sambista Edson Papo Furado. Como é o nome da sua madrinha? Maria das Graças. Dona Maria das Graças, Edson Papo Furado, tá anotado aí. Anotado. Falar do Papo Furado, com certeza, botar uma canção dele, uma composição. Você tá querendo falar do Edson Papo Furado, quer falar semana que vem? Pode ser, vocês sabem. Não, acho que você tá querendo mais. Você achou, Adalberto? Pior que não. É sua madrinha que pediu de madrinha, a gente atende logo. Tem que atender, né? Pedido de madrinha, a gente atende logo. Então semana que vem... Pega o gancho que ele foi homenageado ontem na Unidos da Piedade. Então a gente já fala aí do sambista. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Isso, a gente que agradece. E pedir pra me seguir no Instagram, que eu conto essas histórias lá também. Fala seu Instagram. Santana Marcos Vinícius, Marcos e Vinícius com U. Então semana que vem, Edson Papo Furado. Ou não, ou a gente muda aqui. Obrigado, Até lá Marcos. a gente vê, né? Fica com Deus. Um abraço a todos aqui presentes, a quem tá ouvindo. Até semana que vem.